Liturgia do dia 27 de junho de 2023, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: "Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda." Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: "Ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei." Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Abraão e seu sobrinho Ló viram crescer a sua riqueza em rebanhos. Surgiram então problemas de espaço, de abastecimento de água e de pastagens, e foi preciso separar-se. Esta narrativa explica as relações entre os israelitas e os amonitas, edomitas, na época da sedentarização. A memória do litígio entre os dois clãs é apresentada com uma nova profundidade teológica, cuja mensagem continua atual. A riqueza de Abraão e de Ló mostra os efeitos da bênção divina derramada sobre eles. Como chefe de clã, Abraão está preocupado que haja pastos abundantes e poços de água para todos. Quando escasseiam, oferece ao sobrinho a possibilidade de escolher. Assim revela um coração livre e desapegado das riquezas. Ló escolhe a melhor parte, que todavia se irá revelar sem futuro. A beleza do Vale do Jordão, antes da destruição de Gomorra, enfatizada na descrição, esconde o caruncho da corrupção dos seus habitantes. Abraão, sem descendentes, aceita a terra mais pobre, continuando a manifestar total confiança naquele Deus que o chamou e o mandou partir, mostrando-se capaz de ver para além do momento presente. Aceita Deus e a sua promessa. Então o Senhor convida Abraão a erguer os olhos e a observar o país, todo o país que será seu, e assegura-lhe uma descendência numerosa, como o pó da terra. Ló recebeu tudo imediatamente, mas o presente revelou-se inconsistente para ele. Abraão, pelo contrário, acreditou no futuro de Deus, e a sua esperança não foi desiludida. No texto do Evangelho, Mateus apresenta-nos 2 provérbios de difícil compreensão, por várias razões. Vem logo depois de Jesus nos ter proibido julgar os outros e nos ter mandado aplicar a medida com moderação, compreensão e perdão. Não encontramos provérbios paralelos na literatura judaica que nos ajudem a compreender estes. Apenas lemos no Talmud: não entregueis a um pagão as palavras da lei, e não coloqueis coisas santas em lugares impuros. Mas não ajudam muito no nosso caso. Os sacrifícios oferecidos no templo eram chamados santos. As pérolas, sob o ponto de vista comercial, eram preciosas. As palavras santo e pérolas provavelmente indicavam o Evangelho, a Boa Nova. Os cães e os porcos, por sua vez, não eram os pagãos, como alguns dizem, mas todos aqueles que, pagãos ou não, desprezavam a Boa Nova, tal como os porcos desprezam as pérolas. O evangelista aponta depois a regra de ouro: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Este princípio encontra-se noutras religiões, nomeadamente no judaísmo, mas com uma diferença. No judaísmo é formulado negativamente: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma diferença importante, porque não fazer é sempre algo negativo. Mas a maior diferença é que Jesus eleva essa regra a princípio universal. Depois, Jesus cita os provérbios das 2 portas e dos 2 caminhos, usado entre os moralistas da época para indicar o caminho da virtude, estreito e difícil, e o do vício, espaçoso e fácil. Mas Jesus introduz uma mudança: a porta e o caminho estreitos, da renúncia, do seguimento, da cruz, levam à vida. A porta e o caminho espaçosos, da satisfação, dos apetites desordenados, levam à perdição. Há que escolher. O desapego a que a fé leva o crente dá-lhe uma grande liberdade de espírito. Os ricos muitas vezes andam preocupados em conservar e aumentar as suas riquezas. Abraão, pelo contrário, está mais preocupado em ter boas relações com os seus vizinhos do que em ter abundância de pastos, de água e de rebanhos.
quer evitar conflitos com seu sobrinho Ló e, com grande liberdade de espírito, antecipa a regra de ouro proclamada por Jesus: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Abraão diz ao sobrinho: peço-te que entre nós e entre os nossos pastores não haja conflitos, pois somos irmãos. Aí tens essa região toda diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Deixar ao outro escolher é o melhor modo de evitar conflitos, mas não é uma decisão fácil, porque vemos melhor os nossos direitos e os deveres dos outros do que os seus interesses. Ló escolhe o fértil vale do Jordão, enquanto Abraão se contenta com a parte montanhosa e árida de Canaã. Podemos ver neste episódio uma aplicação antecipada do ensinamento de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida. Jesus é, como sabemos, o caminho estreito que passa pela cruz, mas que chega à vida divina que é Ele mesmo. Jesus é também a porta estreita do desapego, do abandono, da abnegação, que nos dá acesso à felicidade, à bem-aventurança, que ao fim e ao cabo é Ele mesmo, como o Pai e o Espírito Santo. Ló escolheu o caminho espaçoso, o caminho fácil, que no seu termo conduzia a Sodoma e a Gomorra, símbolos da corrupção e da perdição. Abraão optou pelo caminho estreito, que levava a Canaã, a terra prometida. Ergue os teus olhos, e do lugar onde estás, contempla o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda a terra que estás a ver, te darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Somos convidados hoje a meditar mais uma vez sobre a nossa situação neste mundo. Há sempre dois caminhos diante de nós, o que leva à vida e o que leva à morte. Há que optar por um deles. Em termos atuais, diríamos que temos que escolher entre o que nos agrada, o que nos satisfaz imediatamente, sem nos interessarmos pelos outros, e o que é justo e reto, o que é conforme a vontade de Deus e ao bem dos irmãos. Esta segunda opção pode parecer-nos dura e exigente no começo, mas alarga-nos o coração e os horizontes. Leva à felicidade. Assim, vemos antecipadamente realizadas em Abraão as palavras de Jesus. A felicidade está mais em dar do que em receber. A nossa vida de oblação exige a opção pelo caminho apertado e pela porta estreita, em união com Cristo, vivendo a oblação de Cristo. Mas essa opção, antes de ser fruto do nosso esforço, da nossa generosidade e boa vontade, é fruto do amor de Deus, da graça, da oração. É o dom do coração de Cristo. É sustentada pelo Espírito. Hoje a Igreja faz memória a São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em 370 e levou vida monástica. Ordenado sacerdote, acompanhou seu tio, bispo de Alexandria, de quem foi sucessor no episcopado em 412. Combateu energicamente as doutrinas de Nestório e teve um importante desempenho no Concílio de Éfeso. Escreveu muitas obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica. Morreu em 444. Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem esta expressão.
Assim fomos também instruídos pelos santos padres, em particular Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado a citar aqui suas palavras, que têm o seguinte teor. A Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica afirmar de Cristo Salvador estas duas coisas: que Ele é Deus e nunca deixou de o ser, visto que é a palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria, e também que nestes últimos tempos, por causa de nós, se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus. Das cartas de São Cirilo de Alexandria, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Cirilo de Alexandria e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o bispo São Cirilo para proclamar Maria, Mãe de Deus, dai aos que professam a maternidade divina serem salvos pela encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.